Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 23. Faremos o estudo expositivo deste Salmo. Salmo de número 23. Obrigado, meu irmão. Pastor Hernandes está fazendo a exposição da carta aos Romanos, a carta extremamente doutrinária. E eu estou fazendo aqui a exposição dos Salmos. E o livro dos Salmos, ele é como se a gente estivesse assim no divã de Deus, né? Todo salmo que você lê, todo salmo que você estuda, este salmo fala de uma realidade da nossa vida. Santo Agostinho, ele diz que nos Salmos, não somente Deus fala, mas Deus deixa o homem falar. Por isso que a gente se identifica muito com os Salmos. Por isso que nas aflições, nas lutas da vida diária, nós nos lembramos dos Salmos. Eu preguei aqui no Mulher Esperança, o Salmo de número 4, que é a oração da noite. E segundo a Organização Mundial do Sono, metade da população mundial tem problema de sono. E o salmista diz, deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então lê o Salmo 4, que é a oração da noite. O Salmo 3 é a oração da manhã, mas o Salmo 4 é a oração da noite. Agora, esse Salmo 23... nós vamos lê-lo agora juntos, vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmão, se você der uma olhadinha, esse Salmo 23, ele forma uma trilogia aí entre os Salmos. O Salmo 22 fala do sofrimento de Jesus. O Salmo 22 é um salmo messiânico. O sofrimento e a vitória do Messias. Aquilo que Deus fez por nós. O Salmo 23 fala do pastor, ou fala de Jesus como aquele que cuida de nós. Porque depois de salvo, depois de redimidos pelo sangue do Messias, do Cordeiro, Deus passa a ser o nosso Senhor e o nosso pastor. E o Salmo 24, o pastor está sendo adorado como aquele que é o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Rei da glória é o Senhor Jesus. Este Salmo 23, ele é o salmo mais lido do livro dos Salmos. Eu creio que o primeiro salmo que a criança aprende no departamento infantil é o Salmo 23. O salmo que todo crente lê na hora da morte é o Salmo 23. O Salmo 23, ele faz parte da liturgia que vai da maternidade ao cemitério. Ao cemitério. Aliás, na América do Norte, todos os cultos fúnebres têm como roteiro o Salmo 23. Salmo 23. Mas esse salmo, ele foi escrito por Davi, não somente para a maternidade, mas não somente para o cemitério.
ele foi escrito para atender às nossas necessidades, o quê? Diárias, as nossas necessidades básicas. Se você for para o versículo 6, ele vai dizer, bondade e misericórdia certamente me seguirão o quê? Todos os dias da minha vida. O Salmo 23, a sua mensagem, é uma mensagem real, vívida, para as nossas necessidades diárias. Todo dia, toda hora, todo momento, aquilo que está na mensagem do Salmo 23 está presente na nossa vida. Na nossa vida. Quem foi que escreveu este salmo? Vê aí, Salmo de Davi. Não existe nenhuma informação do ponto de vista histórico, do ponto de vista de comentários bíblicos, nem cristão, nem judaicos. Quando foi que Davi escreveu este salmo? Alguns dizem que provavelmente ele escreveu este salmo na sua velhice. Na sua velhice. Ao olhar para a sua vida, ao olhar para tudo aquilo que estava acontecendo e que aconteceu na sua vida, ele compôs esse salmo. Como é que está estruturado esse salmo? Ele tem um propósito que é apresentar Deus como nosso pastor. Certo? E as divisões são claras, são 6 versículos. O primeiro versículo é uma declaração de fé. Do versículo 2 até o versículo 6, você vai encontrar em cada verso 2 bênçãos, ou 2 necessidades que eu tenho e que você tem, que são supridas por Deus. Ok? Então a divisão é muito simples. Primeira divisão, quem é o meu pastor? Quem é o seu pastor? Versículo 1. Agora, o que esse pastor me dá? O que ele faz por mim? Aí você vai do versículo 2 até o versículo 6. Alguns comentaristas tentam dividir este salmo, dizendo que a primeira parte, versos de 1 a 4, Deus é apresentado como pastor, e nos versículos 5 e 6, ele fala da figura de um anfitrião. Essa ideia é sustentada por alguns, mas se você pegar a figura do pastor, você vai descobrir que ao comparar aquilo que Jesus Cristo faz por mim e por você, essa mensagem está presente em todos os versículos. A figura principal aqui, a alegoria principal, é a figura do pastor. Vamos recitar o primeiro versículo? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em primeiro lugar, veja aí, Davi usa o nome Senhor. Está aí, Senhor? Está em letra maiúscula, caixa alta? Quando ele fala de Senhor aqui, ele não está falando de Elohim, não está falando de El Shaddai, não está falando de Adonai, ele usa a expressão Yahvé. E ele vai usar a expressão Roi, que é a expressão pastor. Mas eu chamo a sua atenção porque ele vai dizer aqui que o Senhor, Yahvé, Javé. E é tão interessante você observar que ele usa aqui esse conceito de Yahvé, porque Yahvé é o Deus da aliança. É o Deus do relacionamento. Lá em Gênesis capítulo 1, quando vai descrever a criação, né? Bereshit bara Elohim. Elohim é o nome de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que cria. Mas quando vai para o capítulo 2 de Gênesis, aí é Yahvé Elohim. Porque Elohim, ele passa a ser em Yahvé o Deus pessoal. O Deus que vem visitar Adão toda tarde, o Deus que conversa com Adão, o Deus que está preocupado com Adão. E pode ter certeza que essa expressão Senhor aqui, ela foi selecionada pelo Espírito Santo para mostrar que o nosso Deus é o Deus pessoal, é o Deus que cuida de mim, cuida de você. Mas é interessante, porque esse nome Senhor, e aí o Isbe, no seu comentário, Yahvé, você sabe que Yahvé é um nome que se compõe com outros nomes.
Certo? Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 22, existe a expressão Yahvé Jiré, o Deus de toda o quê? Provisão. O Senhor é o meu pastor e nada me... Porque Yahvé, ele é Jiré. Aí vai dizendo assim, ele me faz repousar. E aí você vai descobrir lá em Juízes capítulo 6, que Yahvé também é Yahvé Shalom. É o Deus da paz. Aí você vai caminhando, diz assim, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me o quê? Esse verbo refrigerar aqui é ligar um ar-condicionado na sua alma. Certo? É tirar a pressão. Lembra quando você, panela de pressão, quando depois que cozinha você põe na pia, solta uma aguinha para tirar a pressão? E ali se refrigera. E a expressão aqui no hebraico é o verbo curar, cura minha alma. E aí você vai descobrir lá em Êxodo capítulo, Yahvé Rafá. Yahvé Rafá, meu Senhor, é o Deus que cura, é o Deus que sara. De tal maneira que em cada ação de Deus na minha vida e na sua vida, neste salmo, Yahvé é o responsável. Yahvé é o responsável. Tá certo? Agora, ele vai usar, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Primeiro, o Senhor aqui é Yahvé. Mas ele vai usar aqui o pronome possessivo. Ele é o quê? O meu. Pode não ser o seu. Caminhando, vou para Jerusalém. Se você não quer, não impeça a mim, porque eu vou caminhando. E esse pronome, no hebraico, primeira pessoa, pronome possessivo, você vai descobrir que ele aparece nesse salmo 17 vezes. Mi, meu, mi. Né? Conta aí depois. Deus está comigo. Ele é o meu pastor. E aqui, meus amados irmãos, você precisa aprender que não adianta a gente conhecer o Salmo, a gente precisa conhecer o Deus do Salmo. Não adianta você conhecer a Escritura. E Jesus diz, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas Jesus diz, mas vós não quereis vir a mim para terdes o quê? Vida. O papel da Escritura, o papel do texto é nos levar à figura, à pessoa, ao relacionamento pessoal com Deus. Ele é o meu pastor. Agora, pastor, vamos abrir lá em João, capítulo 10. Será que Davi sabia o que era um pastor? Hein? Com certeza, ele era pastor de ovelhas. E Deus tirou ele lá, da relva, do curral, para ser rei em Israel. Mas eu queria chamar a sua atenção para João, capítulo 10. No versículo 11. Jesus diz assim, eu sou o quê? O bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Muitas ovelhas morrem por causa do pastor, mas só o pastor, que é Jesus, que morre pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor, o agradável pastor, o incomparável pastor. E é tão interessante, irmãos, que quando você traduz Yahvé, Senhor, Senhor, do hebraico para o Novo Testamento, ou do hebraico para o grego, você vai descobrir que somente no Novo Testamento, Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando eu e você, nós recitamos hoje, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você está servindo a quem? A pessoa de Jesus. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por nós. Ele nos chama, Ele nos conhece. Nós ouvimos a sua voz.
Então, se você pegar o Salmo 23 e centralizar na figura de Jesus, você vai descobrir a beleza e a grandeza desse relacionamento que você tem com Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse, por favor, lá em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Versículo 20. Hebreus 13, 20. O que é que diz aí? Ora, o Deus que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna o quê? Então presta atenção, Jesus não é somente o bom pastor, ele é o quê? O grande pastor. Ele é o Senhor, o grande. O grande. Então não existe grande pastor. O grande pastor quem é? É Jesus. É Jesus. Aliás, lá em Ezequiel, existem pastores inúteis, existem pastores fúteis, existem pastores devoradores, que comem a carne das ovelhas. E na descrição de Ezequiel, todos os pastores humanos são falhos e defeituosos. O único que é o grande pastor, quem é? Jesus Cristo. Agora vai para 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Você já conhece esse texto? Porque Pedro vai dizer, no versículo 2, pastoreai, falando para os presbíteros. E Pedro, que era presbiteriano, não era da Assembleia de Deus, nem batista, ele diz, eu presbítero. Pedro era presbítero. Ele diz aí. No versículo 1, está aí. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre, presta atenção, não é debaixo de vós, mas é entre de vós. O pastor está onde? Está no meio das... O pastor tem que ter cheiro de bode, de ovelha. Pastor de gabinete não é pastor. Ele está entre vós. Significa que nós estamos... O pastor é tão ovelha quanto as outras ovelhas. Só tem a responsabilidade de pastorear. E aí o texto é bastante claro. Veja no versículo 4, o que é que diz? Ora, logo que o quê? O supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa, o quê? Então presta atenção, o Novo Testamento vai chamar de Jesus de o bom pastor, o grande pastor, e agora o quê? O supremo pastor. E aí quando você diz assim, o Senhor é meu pastor, e você pensa em Jesus. Ele é o bom pastor, ele é o grande pastor, ele é o supremo pastor. Amém? Agora, esse salmo vai dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada o quê? Me faltará. A tradução do hebraico, quando diz assim, o Senhor é o meu pastor, algumas traduções colocam isso aí no gerúndio. Quer dizer, o Senhor está me pastoreando. O Senhor está me pastoreando. E quando Ele está me pastoreando, eu não sinto falta o quê? De nada. Aí você diz, pastor, mas Jesus é o meu Senhor, e lá em casa está faltando tanta coisa. Na minha conta bancária está faltando, nas contas do fim do mês está faltando. Não é assim? Eu digo, como é que é isso? O Senhor é o meu pastor e nada o quê? Me faltará. E o que Davi está querendo colocar aqui? Irmãos, Davi sabia, e Cristo sabe disso também, que a ovelha, ela não sobrevive sem o pastor. Pense num bicho estúpido, estulto, a ovelha. A ovelha não consegue enxergar mais do que 5 quilômetros de distância. A ovelha é como criança, ela não tem senso do perigo. Ela não tem senso de perigo. A ovelha, ela não se defende. Ela não tem capacidade de se defender. Veja que Jesus disse para os discípulos, eu estou enviando você para o meio de lobos.
como ovelha no meio de lobos. Eu sei que você se acha o cara mais preparado do mundo, mais forte do mundo, mas se não for o pastor, o supremo pastor, cuidar de mim e de você, nós estávamos o quê? Perdidos. Perdidos. O diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso o quê? Derredor. E qual é o papel do diabo? Qual é o papel do impostor? Ele vem somente para matar, roubar e destruir. Então preste atenção, quando ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está querendo dizer o seguinte, nada vai faltar para a ovelha de Cristo, se essa ovelha entender a sua dependência do pastor. Do pastor. Se você não entender isso, meu filho, você pode recitar esse salmo 500 mil vezes, você não capta a mensagem, a profundidade. E aqui eu queria que você observasse que ele vai colocar aqui, a partir do versículo 2, ele vai colocar agora, se a gente fosse fazer individualmente, seriam 10 coisas básicas que nós precisamos como ovelhas, que somente Jesus pode suprir. Mas eu vou seguir aqui de duas em duas por cada versículo, tá certo? Vamos ver o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Presta atenção que a primeira coisa que ele nos dá é repouso, é paz. Veja no texto, versículo 2, ele me faz. Ele é um pronome o quê? Pessoal. Ele aí é o sujeito da ação. Quem é que faz você repousar? Ele. Ele. Quem leva você, quem conduz você, é Ele. É Ele. Vamos para o Salmo 4, volta um pouquinho aí. Salmo 4. Oração da noite. Toda vez que você tiver com insônia à noite, lê o Salmo 4, tá certo? Esse Salmo 4 foi escrito quando Davi foi expulso de Jerusalém pelo seu filho. Você tem problema de família? Tem? Briga com a mulher, briga com os cunhados, briga com todo mundo. Você tem problema sério dentro de casa? Esse salmo foi escrito por Davi quando Absalão expulsou ele de Jerusalém. Ele saiu de última hora. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha nada. O cara não teve o que pegar, saiu com a mão na frente e outra atrás. E Davi diz, responda-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Senhor, tu está vendo o que está acontecendo, não? Veja no versículo 6. E aí, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? O que significa? Quem é que vai fazer alguma coisa por você, Davi? Quem é que pode te ajudar, Davi, nessa situação? Aí ele vai se lembrar da bênção. Ele diz, o Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto. O Senhor me abençoa. O Senhor está ligado em mim. O Senhor está me vendo. Mas depois ele vai dizer no versículo 7, que Deus não somente está olhando para ele e abençoando, mas Deus vai colocar alegria no seu coração. Mais do que a alegria da festa das colheitas. Mas qual é a terceira bênção lá, gente? 8. O que diz? Em paz me deito e logo pego, porque Senhor, só Tu me fazes o quê? Grifa aí, só Tu. Só Tu. Às vezes a gente deita em paz, não deita? Deita em paz. Mas a gente não consegue o quê? Dormir. Dormir. Por que a gente não consegue dormir? Porque os problemas estão na nossa cabeça. Angustia a gente. E o melhor sonífero é a certeza de que Deus está conosco. Certo? Lembra do Salmo 127? O Senhor dá enquanto dorme. Se nós confiamos nele, se nós dependemos dele. Então, veja que o Salmo 23 fala que a primeira bênção
que o pastor, e só ele pode nos dar, é a paz. É a paz. Paz no meio da guerra. E esses pastos verdejantes, se você pensar no deserto, significa que ele levava para um lugar verde, um lugar que trazia tranquilidade. Tranquilidade. Eu acho que Deus é palmeirense. Sabia disso? Porque tudo que Deus faz é verde. Os pastos são verdejantes. Boa. Os santistas vão dizer, sede santo porque eu sou santo, né? Aí vai por aí. Cada um puxa a bala para o seu sardinha. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não falta, primeiro, paz, repouso. Depois ele diz assim, leva-me para junto das águas de descanso. Qual é a diferença entre repousar e descansar? Se você observar aí, o repousar tem muitas das vezes a questão física, a questão o quê? Exterior. Mas descansar é diferente. Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas. Veja que Jesus faz uma diferença entre alívio e descanso. Alívio imediato, pronto-socorro. Descanso é o tratamento completo. Você só vai encontrar descanso para a alma se você se tornar o quê? Um discípulo. Discípulo. Por isso que há muitas igrejas que oferecem alívio. Pronto-socorro espiritual. Certo? Ah, Jesus pode aliviar. Jesus é um analgésico. Mas Jesus não quer ser analgésico. Jesus quer que você seja um discípulo dele. E você só vai encontrar descanso se você caminhar com ele, andar com ele. E aqui a ideia que é colocada aqui é que a ovelha ela é levada para junto das águas de descanso. O que é que significa isso? Que Deus não somente nos dá repouso, mas também Ele nos conduz, Ele nos leva, nos carrega. Águas de descanso aqui, a ovelha é um bicho tão perdido, que até para tomar água, se a água for na correnteza, ele não bebe. Então o pastor, às vezes, tem que fazer uma represinha para fazer uma pocinha para ele tomar água, porque ele não consegue tomar. A água está correndo, ele não consegue. Então ele me faz descansar, ele me leva para junto das águas de descanso. Então ele me dá paz e ele também me conduz. Me conduz. E aqui alguns tentam colocar aqui, desses pastos verdejantes, até o aspecto da alimentação. Mas eu creio que essa não é a ideia do salmista no primeiro lugar, porque ele vai falar isso lá no versículo 5. Então o Senhor me dá paz, o Senhor me dá descanso. Versículo 3, o Senhor me dá cura, refrigera o quê? A minha alma. Esse verbo aqui, eu já expliquei para vocês, refrigerar, é o mesmo verbo que dá a ideia de cura. Veja lá no Salmo 103, por gentileza. Salmo 103. Diz assim, versículo 3, o que é que diz? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas o quê? Se você for analisar nesse texto aí, você vai descobrir que ele está falando principalmente de enfermidades da alma, enfermidades espirituais. Ele sara, ele cura, ele fecha as feridas. Ele, pessoalmente, ele, o pastor, só ele faz isso.
Quarto lugar, guia-me pelas veredas do que? Da justiça. O que é que significa isso? Significa que o pastor, ele guia a sua ovelha, ou seu rebanho, indo à frente do rebanho. Você lembra que Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Elas jamais seguirão o quê? O estranho, porque a ovelha conhece a voz do pastor. E a ideia aqui é que ele vai na frente e nós vamos atrás dele. Significa que a direção, o guiar aqui, é o próprio pastor que nos leva. Ele é a nossa referência. Sem Jesus a nossa vida estava perdida. Ele é aquele que nos guia, que nos leva, que nos conduz. E sempre em caminhos o quê? Justos. Justos. Então é impossível você tomar um rumo, um caminho que não seja justo, que não seja correto, e você dizer que é Deus que está dirigindo você. Tá certo? Deus que está dirigindo você. Porque aqui nesse texto, ele me guia. E aqui há um detalhe que eu acho muito interessante desse texto, que ele faz isso por amor do seu nome. Por amor do seu nome. O que significa isso? Significa que Deus, Ele cuida de nós. Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos descansa. Não porque eu mereço, não porque você merece, mas para a glória do nome dEle. Eu queria que você abrisse lá Isaías, capítulo 41. Desculpa, veja, 45, versículo 2. 2 e 3. Veja que versículo interessante aí. Ele diz assim, eu irei adiante o quê? Endireitarei os caminhos o quê? Quebrarei as portas de? Despedarei as trancas de? Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o quê? O Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu queria chamar a sua atenção, porque a figura aqui é a figura daquele que vai na frente, endireitando as coisas, destruindo os obstáculos, para que nós possamos ir. E Ele faz isso por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Lá no Isaías capítulo 40, versículo 11, vê para mim o que diz aí. Como pastor, apacentará o seu, entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará o quê? Mansamente. Veja que mensagem de consolação aqui. Você se lembra que quando a ovelha estava perdida, lá em Lucas capítulo 15, qual é o caminho de volta para casa? Hein? É o próprio pastor. Ele acha a ovelha e ele põe a ovelha onde? Nos seus lombos. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho é o próprio Jesus. Ele nos conduz, Ele vai à nossa frente e Ele também nos carrega nos seus braços. Essa ideia é muito forte, meus amados irmãos, em Isaías, porque quando Deus ele é comparado com os outros ídolos, veja aí no versículo, no capítulo 46. Capítulo 46. De Isaías diz assim, Bel se encurva, Nebo se abaixa,
Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Ou seja, a besta quando está cansada, o ídolo passa a ser o quê? Um peso. Cansa a besta. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em... Ou seja, o Deus é uma carga, ele não pode libertar. Aí ele diz assim, ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento, o quê? Carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Então preste atenção, não é você que carrega o pastor, é o pastor que carrega você. Você está nos braços de Jesus, Jesus está à sua frente, Ele é o caminho, Ele é que conduz você, Ele é quem leva você, Ele é quem guia você pelas veredas da justiça. Vamos para o outro versículo, e aí nós temos mais duas. Qual é? Ainda que eu ande pelo vale, o quê? Da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás o quê? Comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que. Significa que Deus é aquele que nos conforta, que nos encoraja. Porque o vale sombrio da morte aí traz medo, traz terror, traz ameaças. E são nesses momentos em que nós estamos passando pelo vale sombrio, é que Deus está conosco. Temos a sua companhia. Eis que estou convosco todos os dias. Aquele dia difícil, aquele dia complicado, aquele dia de dor, de lágrima, né? O Salmo 84 vai dizer que ele transforma válidos, áridos, em mananciais. Veja lá no Salmo 84. Salmo 84. Versículos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos, o quê? Aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele o quê? Um manancial. De bênção o cobre o quê? A primeira chuva. Nós passamos por esses vales, se você está passando por esse vale, o pastor está com você, o grande pastor, o supremo pastor, ele está com você. Amém? Depois ele vai dizer, o teu bordão e o teu cajado, o quê? Me consolam. Duas figuras, a figura do bordão, que era para dar umas pancadas. O cajado para o quê? Conduzir. Há uma figura, né, que é muito conhecida aí na mente do crente, quando uma ovelha está pendurada no barranco, e o pastor usa então o cajado. E o cajado, aquela curva do cajado, era do tamanho da barriga de uma ovelha. Então ele pegava por ali, né? O que significa isso? Essas ideias aqui é que a ovelha, muitas vezes, ela precisa de bater, de apanhar, e tem momento que ela precisa o quê? De carinho. E o pastor é quem faz isso, é o pastor que exerce essa disciplina. É ele que é responsável de fazer isso com as ovelhas. Vá para a sua Bíblia lá em Hebreus, porque Hebreus vai falar sobre um tipo de ovelha. Eu não sei se tem aqui em Pinheiros, mas deve ter. Hebreus capítulo 12. Versículo 13. O que diz aí? Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é, antes seja o quê? Você conhece algum cordeiro manco? Pois é. E esse cordeiro manco, ele recebe o quê? Um cuidado o quê? Especial. Especial. Porque o cordeiro manco tem tudo para o quê? Se extraviar. Porque ele não acompanha o ritmo. Mas o nosso pastor, ele nos carrega.
E ele usa o seu bordão e o seu cajado para nos consolar. E o verbo consolar aqui é o verbo encorajar, botar para cima, levar adiante. Depois, irmãos, nós vamos para a 7ª e 8ª bênção. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que significa isso? Óbvio, pense aqui num pasto onde as ovelhas estão comendo. Certo? E aquilo ali é um espaço aberto, onde elas estão expostas ao quê? Ao ataque dos lobos. E é naquele lugar ali que o pastor prepara o quê? O alimento. Ele põe a ovelha para comer, enquanto ela está comendo naquele espaço, o pastor está de olho nos inimigos. Você acha que tem inimigo de olho em você ou não? Hein? Você como ovelha de Cristo? Jesus diz, eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Há um texto lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que quero compartilhar com vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Finalmente, 3:1, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens, o quê? Perversos e mal. Porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Olha o corintiano aí. Ele vos confirmará e guardará o quê? Do maligno. Então, quem é que pode guardar? Quem é que pode confirmar? O Senhor. O Senhor. E aqui, meus amados irmãos, é algo que a gente precisa ter bem resolvido no nosso coração. É que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. O Senhor, nós estamos no meio dos lobos, mas o Senhor está protegendo a gente, está alimentando a gente. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice o quê? Transborda. Aqui há uma figura muito interessante aqui, porque a ovelha, todas as vezes que ela recolhida ao aprisco, ela ia passando de um em um e o pastor verificava a situação daquela ovelha. Se tinha carrapicho, etc. E a ovelha, no seu focinho, ela desenvolve eu não diria que seria um pus, mas algo que chama a atenção dos besouros e de mosquito. E ali pode criar um processo de contaminação e matar a ovelha. E a única maneira de fazer isso é usar o quê? Um óleo. Um óleo. E para alguns comentaristas, o que Davi está querendo colocar aqui é sobre não somente a proteção, mas o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Alguns entendem aqui que a santificação, que esse óleo aqui tem a ver com unção lá no Antigo Testamento, mas ninguém unge ovelha. Quem era ungido lá eram os sacerdotes. A figura aqui é para demonstrar justamente o cuidado. O cuidado. E essa figura de ungir com óleo tem a ver também com o óleo da alegria. Da alegria. Você lembra que era costume dos judeus, quando o visitante chegava, lavar os pés e ungir a cabeça o quê? Com óleo. Lembra disso? Que Jesus, algumas vezes ele conta a cura daquela mulher que fez isso. Significa que sempre Deus está nos recolhendo. E ao nos recolher no final do dia, Ele sempre nos cuida. Ele sempre tem um tratamento individual. Individual. Mas por fim, nós temos nesse versículo aqui duas coisas que são maravilhosas, né? Bondade e misericórdia, certamente o quê? Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Duas coisas importantes. Quando você estuda os atributos de Deus, bondade e misericórdia, eles estão contidos no conceito do amor de Deus.
Então preste atenção, Davi está colocando aqui que o pastor, ele ama o quê? As suas ovelhas. E que ele ama essas ovelhas o quê? Todos os dias. João capítulo 13 diz que Jesus, amando os seus, amou-os até o fim. Ninguém tem maior amor do que este. E este amor, ele se manifesta com bondade e misericórdia. Quando é que isso é derramado na minha vida, irmãos? Todos os dias da minha vida. Significa que a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor se renovam a cada manhã na minha vida e na sua vida, como ovelha de Cristo. Eu não sei como é que tem ovelha desorientada que quer ser desigrejada. A pessoa né, quer ser... Não, você faz parte do rebanho. E é ali na unidade que o Senhor ordena o que é a sua bênção. E ele termina dizendo, então quando os meus dias acabarem, chegarem ao fim, aí ele vai dizer uma coisa muito bonita aqui, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E o habitar aqui é um habitar definitivo. No hebraico dá a ideia de habitação eterna. Casa do Senhor, Davi sabia que casa do Senhor, porque também tem a casa de Davi. E quando ele falava casa aqui, ele não está falando para o local, mas ele está falando para a questão da fraternidade. Jesus diz, vou preparar-vos lugar. O céu é um lugar. Mas quando tudo estiver preparado, eu vou buscar vocês, para que onde eu esteja, estejais. Então o céu não é só um lugar, o céu é uma companhia. O céu é família. Nós vamos habitar com os nossos queridos, com a nossa família. A família de Deus vai ser reunida num lugar. Mas a ênfase de Davi aqui é a ênfase familiar. Vamos definitivamente nos reunirmos como família na nossa casa, no nosso lar. Então, irmãos, tudo que você precisa para viver tem aqui nessas 10 necessidades que somente o Senhor pode o quê? Suprir. Tá certo? Vamos orar então? Talvez você esteja aqui nessa manhã, achando que Deus não está preocupado com você, que Deus não está cuidando de você. Talvez você esteja aqui ferido, mas você tem pastor. Jesus é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada o quê? Me faltará. Isso que você está precisando. Deus, Ele é poderoso em Cristo Jesus para suprir cada uma de nossas necessidades. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Nós não podemos viver sem o Senhor. A nossa vida, ela perde o sentido, ela vira uma confusão tremenda se o Senhor não estiver nos conduzindo, nos guiando, nos protegendo, nos aliviando. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da minha família, da família de cada um aqui, do meu casamento, dos meus filhos. Tem misericórdia, Deus, da nossa igreja, Senhor. Olha para nós agora com todo o coração de pastor que o Senhor tem e venha atender às necessidades do teu rebanho aqui, Senhor. Se precisamos de uma cajadada, que o Senhor nos dê. Se precisarmos de... O Senhor sabe do que nós precisamos. Faz a obra no coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. Sara as nossas feridas, as nossas dores. Encoraja. Que cada um possa sentir a Tua presença, a Tua companhia, de forma real, de forma viva agora, Pai. E que esse dia possa ser um dia abençoado na Tua presença. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.